Na época em que eu nasci, estavam estourando muitas guerras. Havia a Primeira Guerra Mundial e depois, quando chegou a Segunda Guerra Mundial, eu já era um gurizão. E naquela ocasião, meu tio Otto, irmão da minha mãe, resolveu não obedecer às ordens da polícia na época, porque era proibido ouvir notícias em língua alemã da Alemanha para saber o que estava acontecendo, porque era considerado uma traição quem fizesse isso. Mas o meu tio Otto, ele disse, eu não vou obedecer isto. E ele foi pro mato, e no mato levou o rádio dele, que era aquele tipo com bateria ainda, né? Levou no mato, cobriu o rádio, e todos os dias ele ia no mato, bem quietinho, para ninguém ver, e lá ele escutava os discursos do Adolf Hitler, na Alemanha, e depois ele conversava com os amigos dele. Mas os amigos também queriam lá olhar isto, né? E eles então foram junto, mas deram com a língua nos dentes. E de repente a coisa se esparramou, que ali tinha um lugar onde se escutava as notícias da Alemanha, em língua alemã ainda. E então a polícia da época descobriu isto. E era proibido falar em língua alemã, porque o Brasil também estava na guerra contra a Alemanha, com outros países ainda na Europa. Nós, inclusive, tivemos um primo que foi para a Alemanha, foi para essa guerra, né? E então aconteceu que meu tio Otto foi preso, porque ele estava escutando as notícias da Alemanha, em língua alemã, né? Ele foi para a cadeia e ficou preso na cadeia, né? Nós, em casa, ficamos quietos. O meu pai ficou preocupado, porque a mãe só falava em alemão em casa. Então ele sempre dizia para ela, olha, tu cuida para não falar isso em alemão, por fora aqui, né? E daí um dia, um dos soldados ou dos delegados descobriu isto e foi lá em casa. E daí o pai disse, olha, ela realmente fala alemão, porque ela não sabe falar português, só fala alemão. E se tu quiser me prender, pode me prender, porque eu estou confessando, mas tem um problema. Se você me prender, amanhã o povo não vai ter mais farinha, porque eu sou o único fabricante de farinha de milho e farinha de trigo nessa região aqui. E daí a polícia disse o seguinte, tudo bem então, tu vai ficar, não vai ser preso, só diz para tua mulher que ela não saia de casa para falar em alemão. Se vocês estão dentro da casa, pode falar alemão. E isso foi fiscalizado. Em muitas ocasiões, alguns espiões estavam ao redor da nossa casa para verificar se falavam alemão fora da casa. Felizmente não aconteceu nada nesse sentido, e nosso tio Otto, que tinha feito tinha se reunido no mar, ele ficou preso na cadeia por um bom tempo, e quando estava chegando no fim desse período de guerra, né, meu tio foi solto e passou lá na nossa casa e trouxe um saco cheio de laranja. E ele disse, daí o pessoal perguntou, mas tu estava na cadeia, está trazendo laranja da cadeia? Não, acontece o seguinte, quando eu estava na cadeia, minha família sempre me mandava coisa para comer também, porque na cadeia era terrível, né? E me mandavam também laranjas e bergamotas, e foi exatamente ontem que eles me trouxeram isso, e agora hoje eu fui libertado, e daí eu trouxe junto. Eu disse, mas tu tem laranja em casa, bergamota, por que você traz de volta? Eu não deixo isso para aqueles desgraçados na cadeia, porque eles sempre queriam me bater e assim por diante.
E assim termina essa história.